Você foi enganado a vida inteira. Os livros de história que estudamos, os filmes que assistimos e até mesmo os memoriais onde depositamos flores. Tudo isso faz parte de um grande cenário. Você já se perguntou por que a versão oficial da Guerra de 1812 desmorona no momento em que se analisam os detalhes de perto? Nos falam de um grande confronto, de uma batalha entre dois imperadores, de patriotismo e de uma Moscou incendiada. Mas e se eu lhe disser que Napoleão Bonaparte e Alexandre I não eram inimigos? E se esta guerra não fosse uma invasão, mas sim uma operação punitiva conjunta? Uma operação para limpar o território dos vestígios de uma civilização que hoje é comumente chamada de Grande Tartária. Preparem-se, pois hoje destruiremos os alicerces daquilo que vocês consideravam ser a verdade. Comecemos por um fato simples que os historiadores diligentemente ignoram ou atribuem a uma estranha moda da época. Observe os uniformes. Se você tirar retratos de oficiais dos exércitos francês e russo daquele período, remova as legendas e mistúrios. Até mesmo um historiador profissional teria dificuldade em dizer quem é quem. As mesmas epoletes, os mesmos chacos, o mesmo corte, as mesmas cores. Dizem-nos que isto é simplesmente uma apropriação da moda. Sério. Durante uma guerra de aniquilação total, os exércitos se vestem praticamente da mesma forma. Imagine-se, durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados soviéticos e os soldados vermaçônicos usassem uniformes idênticos, diferindo apenas em detalhes menores. Isso é um absurdo. Mas em 1812, isso era de alguma forma considerado normal. E quanto ao idioma, a nobreza russa falava francês melhor do que o russo, sua língua nativa. Eles pensavam em francês. Escreviam cartas de amor em francês. Davam ordens em francês. Eles tentam nos explicar isso como influência cultural. Mas pense logicamente. Você está lutando contra um inimigo, mas fala a língua dele. Se veste como ele e vive de acordo com seus códigos culturais. Não lhe parece que isto se assemelha mais a uma guerra civil dentro de um sistema global? Ou, ainda mais assustador, as ações de um exército de coalizão unificado contra outro povo. Recorde a paz de Tilsit. A história oficial nos conta sobre uma aliança forçada. Mas observe as medalhas emitidas em homenagem a esse evento. Nelas, os perfis de Napoleão e Alexandre são colocados lado a lado como os perfis de dois corregentes, dois irmãos de armas. Em alguns medalhões, eles estão literalmente olhando na mesma direção. O simbolismo naquela época tinha um significado colossal. Ninguém criaria a imagem de um inimigo ao lado da sua própria se não houvesse uma aliança verdadeira e profunda. Existe uma teoria, que vem encontrando cada vez mais confirmação, de que, no início do século XIX, a Europa já havia sido tomada por novas elites, representantes daquele mesmo sistema parasitário que ainda domina o mundo. Alexandre e Napoleão eram os responsáveis por essa redistribuição musical. Sua missão não era destruir uns aos outros, mas sim atravessar com fogo e espada as terras que ainda mantinham lealdade ao antigo império. Aquele mesmo império que nos mapas era designado como Grande Tartária e cujas cidades se erguiam no local das atuais ruínas e terrenos baldios. Vamos agora abordar a logística. Esta é a área onde a história oficial sofre um colapso total. Dizem que o grande exército de Napoleão contava com cerca de 600 mil homens. 600 mil, você consegue imaginar essa figura na realidade do início do século XIX? Sem ferrovias, sem transporte motorizado, sem alimentos enlatados e sem as modernas tecnologias de conservação de alimentos. O que eles comeram? Os historiadores nos falam sobre caçadores-coletores e comboios de suprimentos. Mas vamos fazer as contas. Um cavalo come uma certa quantidade de aveia e feno por dia. Para alimentar um exército de 600 mil homens e centenas de milhares de cavalos, era necessário um fluxo contínuo de mercadorias, o que era fisicamente impossível de se obter pelas estradas de terra daquela época, especialmente nas condições da lamaçal russo. As testemunhas oculares desses eventos, em suas memórias, muitas vezes se confundem em seus depoimentos, descrevendo ora uma ordem ideal, ora um caos completo, mas nunca dando uma resposta clara à questão do abastecimento. E se o exército não tivesse marchado a pé desde Paris? E se a logística fosse fornecida por tecnologias que mais tarde fossem confiscadas e esquecidas? Ou, mais provavelmente, as tropas já estavam no território, aquarteladas em cidades capturadas. E a chamada invasão foi simplesmente um reagrupamento de forças para um ataque final a Moscou.
E aqui chegamos à questão mais interessante e musical. Contra quem foi travada essa guerra? Observe a rota de Napoleão. É uma flecha fina apontada diretamente para o coração do país. Para Moscou. Ele não tentou ocupar o sul. Não foi a Petersburgo, onde Alexandre residia. Porque Moscou para ele. Dizem-nos para impor a paz. Mas Petersburgo era a capital. A captura da antiga capital não teve a importância estratégica que lhe foi atribuída. A menos que o objetivo fosse a destruição de algo ou alguém que estivesse localizado precisamente ali. Em Moscou não se sentavam apenas mercadores e caixeiros. Moscou era o último bastião de um poder que não obedecia nem a São Petersburgo nem a Paris. Era o centro do velho mundo. E é por isso que 2 exércitos anteriormente em guerra acabaram por encurralar a população e os defensores da Tartária neste caldeirão. Você reparou no comportamento estranho de Couthuis? Ele recuava constantemente. Cedia posições. Evitava batalhas campais, como se estivesse deixando Napoleão passar. A versão oficial chama isso de uma manobra tática brilhante. Mas uma visão alternativa sugere algo diferente. Coutot e seus generais abriram um corredor. Eles não defenderam Moscou. Eles escoltaram o exército francês até seu objetivo para que, pelas mãos dos franceses, ou mais precisamente pelas mãos de uma coalizão europeia unida, pudessem realizar o que o exército russo não conseguiu fazer sozinho por razões ideológicas. Destrua a antiga capital, juntamente com seus habitantes e sua história. Observe os mapas daquela época. Até o final do século XVIII, a Enciclopédia Britânica descrevia explicitamente a Grande Tartária como um gigantesco estado musical que fazia fronteira com Moscou. E então, repentinamente, no início do século XIX, esse país desaparece dos mapas políticos, restando apenas como um termo geográfico. Para onde foram milhões de pessoas? Para onde foram as cidades marcadas nos antigos globos terrestres? Eles não podiam simplesmente desaparecer. Tiveram que ser destruídos fisicamente. A Guerra de 1812 encaixa-se perfeitamente neste quebra-cabeça como a fase final da limpeza. Isso foi genocídio disfarçado de invasão. Fomos levados a ter orgulho dessa guerra. Chamamos de guerra patriótica para que nunca suspeitássemos que nossos ancestrais poderiam não ter sido vencedores, mas sim vítimas dessa conspiração global. E isso é apenas o começo. A seguir, falaremos sobre o que realmente aconteceu em Moscou e por que o incêndio que nos foi descrito parece mais um uso de armas de destruição em massa do que um simples incêndio de casas de madeira. Tecnologias que, segundo nos garantem, só surgiram no século XX e deixaram vestígios radioativos nas pedras do século XIX. Vamos nos concentrar em um evento que se tornou o ponto culminante desta estranha guerra, o incêndio de Moscou. A história oficial nos apresenta uma fábula primitiva de que a cidade foi incendiada por seus próprios habitantes ou sabotadores sob as ordens do Conde Rostopin. Dizem que Moscou era de madeira e, portanto, queimava como um fósforo. Mas essa é uma mentira descarada, criada para aqueles que nunca se interessaram pela arquitetura do início do século XIX. Naquela época, Moscou era uma cidade de palácios de pedra, fábricas de tijolos e catedrais magníficas. Sim, havia construções de madeira, mas elas ficavam nos arredores. O centro da cidade, o Kremlin, as propriedades nobres, eram de pedra. O tijolo não queima. A pedra não queima. Para que uma cidade de pedra arde em chamas com tanta intensidade a ponto de derreter os sinos das torres, é necessária uma temperatura inatingível com a queima de madeira comum. O ponto de fusão do bronze é de cerca de 1000 graus Celsius. Para transformar paredes de tijolo em pó e derreter taludes de granito, é necessário um impacto térmico de potência colossal. Leia as memórias de oficiais franceses. Por exemplo, o Conde de Zur. Ele não descreve apenas um incêndio. Ele descreve um oceano de fogo que se comportava como uma criatura viva. Testemunhas oculares relatam flashes de luz que iluminaram o céu com mais intensidade que o sol no meio da noite. A que sol se poderia referir quando os celeiros estão em chamas? Essa descrição é característica da radiação luminosa proveniente de uma explosão nuclear ou de outra explosão de alta tecnologia. Além disso, o fogo se alastrou contra o vento. Trata-se de uma anomalia física se estivermos falando de um incêndio comum. Mas é um fenômeno perfeitamente explicável se envolver armas de plasma ou bombardeio aéreo em área. Sim, você ouviu corretamente. Quem poderia ter realizado um ataque desses? Uma terceira força. Aqueles que controlavam tanto Napoleão quanto Alexandre.
A tarefa consistia em apagar a cultura material da Tartária, destruindo arquivos, bibliotecas e tecnologias armazenadas no metrô de Moscou. E agora vejamos as consequências desse suposto incêndio. O que aconteceu com o grande exército de Napoleão? Nos dizem, inverno geral. Dizem que os franceses, que haviam conquistado toda a Europa, esqueceram-se de levar roupas quentes e congelaram. Isso é ridículo. Os relatórios climáticos daqueles anos mostram que o inverno de 1812 chegou mais tarde do que o habitual. E as geadas só ocorreram depois que o exército já havia se transformado em uma multidão de fugitivos. Então, do que eles estavam morrendo? Os sintomas descritos pelos médicos do regimento são chocantes: queda de cabelo, úlceras na pele, vômitos, diarreia, desorientação. Os soldados enlouqueceram. Seus dentes caíram. Os historiadores chamam isso de tifo ou febre desconhecida. Mas qualquer radiologista moderno diria que esta é uma imagem clássica de síndrome aguda da radiação. O exército de Napoleão entrou na zona afetada. Eles permaneceram nas cinzas radioativas de Moscou por mais de um mês. Eles beberam água contaminada e inalaram poeira radioativa. Foi por isso que o grande exército simplesmente se dissolveu. Eles não congelaram. Eles se desintegraram em nível celular. Observe os dados demográficos da Rússia após a guerra. As estatísticas oficiais registram uma queda estranha. Em algumas províncias por onde as tropas sequer passaram, a população diminuiu em dezenas de %. Por quê? Porque uma nuvem radioativa não conhece limites. As consequências do ataque a Moscou se espalharam por vastos territórios. Em aldeias e povoados, famílias inteiras morriam de úlceras da peste, como era chamada na época. Mas não era uma infecção. Foi uma catástrofe radioativa. E as autoridades sabiam disso perfeitamente bem. Por isso, a reconstrução total de Moscou começou imediatamente após a guerra. A Comissão para a Construção de Moscou, criada em 1813, trabalhou com uma velocidade suspeita. Em poucos anos, a cidade literalmente ressurgiu das cinzas. De onde vieram os recursos? De onde vieram milhões de tijolos se as fábricas foram destruídas? De onde vieram milhares de pedreiros qualificados se a população masculina foi dizimada pela guerra? A resposta é simples. Eles não estavam construindo. Eles estavam escavando. Restauraram o que sobreviveu e cobriram com terra o que estava demasiado danificado. A camada cultural de Moscou não é resultado de séculos de acúmulo de poeira. Trata-se de metros de solo com os quais os primeiros andares dos edifícios foram intencionalmente cobertos para ocultar os vestígios da catástrofe e as ruínas espalhadas. Caminhamos pelos telhados e segundos andares daquela Moscou antediluviana. Museu Politêcnico. Escavações em Lubiana. Por toda parte vemos andares completos que se estendem profundamente no subsolo, com janelas e portas. Quem constrói janelas subterrâneas? Ninguém. Estes são os primeiros andares que se tornaram porões após a grande obra de aterro. Outro fato que preocupa os pesquisadores é a ausência de enterros em massa de cavalos. 600 mil pessoas. Centenas de milhares de cavalos. Onde estão os ossos deles? Arqueólogos encontram sepulturas isoladas. Se o exército tivesse perecido de frio e fome, toda a estrada de Moscou a Berezina deveria estar pavimentada com ossos. Mas eles não estão lá. Para onde foram os corpos? A teoria da cremação nessas condições não resiste a críticas. Não havia lenha suficiente nem para aquecimento. E se os corpos simplesmente evaporassem nos epicentros das explosões? Ou será que foram descartados por equipes especiais de limpeza usando reagentes químicos desconhecidos para nós? Estamos lidando com um crime de proporções planetárias, cujos vestígios foram acobertados por 200 anos. Preste atenção às medalhas pela conquista de Paris e pela salvação da pátria. Nelas, costuma-se representar um estranho triângulo com o olho que tudo vê, um símbolo maçônico. Está por toda parte, nos frontões dos edifícios restaurados após o incêndio, nas armas de condecoração e nos brasões estaduais da época. Esta é a assinatura do cliente. Napoleão e Alexandre eram maçons de alta patente, executores da vontade de uma loja maçônica global. A correspondência deles se lida nas entrelinhas. A música está repleta de indícios da grande obra e da transformação do mundo. A guerra era um ritual, um sacrifício. Milhões de vidas foram sacrificadas no altar de uma nova ordem mundial na qual não havia lugar para a corrupção e uma visão de mundo védica. Perguntem-se,
Por que uma era de reação? A criação da Santa Aliança começou na Europa depois de 1815. Tratava-se da criação de um governo mundial, um protótipo da União Europeia e de uma aliança. Eles se uniram não para evitar novas guerras, mas para controlar os territórios conquistados e impedir o renascimento da civilização destruída. Toda a história do século XIX é um processo de reescrita do passado. Comissões especiais foram enviadas a mosteiros e arquivos, que confiscaram crônicas, reescreveram livros e destruíram mapas musicais. Nós inventamos uma história do mundo antigo. Os eventos foram retrocedidos milhares de anos para preencher o vazio criado após a purificação do passado real. Vivemos em uma matriz criada no início do século XIX. E a Guerra de 1812 é o ponto de partida dessa matriz. Mas as provas mais aterradoras não estão escondidas em arquivos, e sim em florestas. Observe a idade das florestas na Rússia e na Europa. Você não encontrará árvores com mais de 200 anos. Por quê? Vá para a floresta. Olhe em volta. Você vê árvores gigantes com 300, 400 ou 500 anos de idade. Não. Em toda a Rússia Central e, de fato, na Europa, a massa florestal é estranhamente uniforme. Pinheiros e bétulas estão dispostos como se tivessem sido escolhidos a dedo, todos com o mesmo diâmetro. Se você cortar uma árvore dessas e contar os anéis, raramente encontrará mais de 150 ou 200 anéis. Este é um fato biológico que não pode ser refutado. A ciência oficial nos informa sobre a exploração madeireira industrial e os incêndios locais. Mas permita-me. Será que absolutamente tudo foi cortado até a última muda simultaneamente em um território gigantesco que ia de Paris aos Montes Urais? Isso era tecnicamente impossível para aquela época. Eles não tinham motosserras nem colheitadeiras florestais. A única explicação lógica é a destruição total da biosfera. Um incêndio planetário ou uma onda de choque que varreu florestas ancestrais, deixando um deserto devastado onde a vegetação começou a brotar apenas em meados do século XIX. Vivemos em uma floresta jovem que cresceu sobre os restos mortais de um mundo anterior. Fotografias antigas do final do século XIX confirmam isso. Nelas, vemos paisagens áridas, sem uma única árvore, onde hoje o tigre ronrona. Abra agora os mapas de satélite. Observe os estranhos lagos circulares espalhados pelas regiões de Tver e Ryazan, no território da Bielorrússia e da Ucrânia. Existem milhares deles. Crateras perfeitamente simétricas cheias de água. Geólogos falam sobre dolinas ou chuvas de meteoritos. Mas os meteoritos não caem em grupos criando linhas de defesa táticas. E as dolinas formadas pelo deslizamento de terra não constituem círculos perfeitos com aterros de terra ao redor das bordas. Essas são crateras causadas por explosões. Se você sobrepor um mapa desses lagos à rota do exército de Napoleão e as localizações das tropas russas, verá uma coincidência assustadora. As operações militares foram conduzidas com armas de poder destrutivo tal que a Terra se transformou em uma civilização. Isso foi um bombardeio indiscriminado, cujos vestígios foram ocultados de nós sob o disfarce de paisagens naturais. Quem poderia ter atacado pelo ar em 1812? A resposta a esta pergunta irá abalar a sua percepção da realidade. E o que exatamente eles estavam bombardeando? Observe os planos urbanos daquela época. Quase todas as principais cidades da Europa e da Rússia eram cercadas por, ou construídas dentro de, as chamadas fortalezas em forma de estrela, ou bastiões em forma de estrela. Os historiadores garantem que essas eram fortificações para defesa contra canhões e infantaria. Mas essa é uma mentira que se desfaz com a primeira análise de engenharia. A geometria complexa das estrelas não oferece nenhuma vantagem durante a formação de cascas. Pelo contrário, cria zonas mortas e complica a defesa. No entanto, essa forma é ideal do ponto de vista da física ondulatória. Eram estações de distribuição de gás, centrais elétricas, harmonizadoras espaciais de grande importância. Napoleão e Alexandre não tinham a intenção de conquistar cidades. Eles iriam desligar o sistema de suporte de vida. Eles estavam destruindo a estrutura energética do planeta. Por isso, muitas fortalezas em forma de estrela foram demolidas após a Guerra de 1812, dando lugar a parques ou prisões. As autoridades estavam combatendo as tecnologias de energia livre para viciar a humanidade em hidrocarbonetos e trabalho manual primitivo. Agora, conecte os fatos. Destruição de florestas. Incêndios gigantescos em cidades. Bombardeio indiscriminado do terreno.
O que acontece quando milhões de toneladas de poeira, cinzas e solo são liberadas na atmosfera? Começa a chuva de lama. E assim chegamos ao desvendamento da chamada inundação de argila. Não se tratava de um dilúvio mundial no sentido bíblico. Foi uma consequência direta da guerra. O solo levantado no ar pelas explosões permaneceu assentado por anos. A enchente soterrou os primeiros andares dos edifícios que sobreviveram. Alterou o leito dos rios. Cobriu estradas e pontes. A camada de argila de 3 ou 4 metros que vemos em escavações ao redor do mundo é a rocha sedimentar dessa mesma catástrofe. As pessoas que sobreviveram à carnificina foram obrigadas a desenterrar suas casas, fazer portas com janelas do segundo andar e recomeçar a vida em um mundo que se tornará cinza, sujo e frio. A história oficial chama isso de camada cultural. Mas qualquer construtor lhe dirá que uma camada cultural não cresce a uma taxa de 1 metro por século de forma uniforme em toda uma cidade, cobrindo janelas e portas. E aqui se inicia a página mais trágica desta operação de limpeza. Para onde foram as crianças? Em meados do século IX, o mundo foi assolado por uma onda musical de orfandade sem precedentes. Misteriosos trens com órfãos apareceram nos Estados Unidos da América e enormes orfanatos foram abertos na Rússia e na Europa, de onde vieram simultaneamente centenas de milhares de crianças sem teto em todos os países. Onde estavam os pais deles? Porque o tema da orfandade é um dos mais populares na literatura daquela época. Lembre-se de Dickens ou Dostoiévski. A resposta é aterradora. A população adulta, detentora da memória e das habilidades, foi aniquilada durante a catástrofe da guerra. As crianças eram levadas embora, suas memórias do passado apagadas, e recebiam novos sobrenomes simples: Ivanov, Petro, Smith, Jones, e ensinaram novos programas primitivos. Eles estavam preparados para serem escravos ideais para a nova revolução industrial. Foi-lhes apresentada uma história truncada, uma cronologia inventada e foram levados a acreditar que os seus antepassados eram selvagens que viviam em cabanas escavadas no solo à luz de uma lasca de madeira. Somos descendentes desses órfãos que cresceram ao som da música, nas ruínas de uma grande civilização que nos foi proibido recordar. Considere por que houve um declínio tecnológico acentuado no início do século XIX. Artefatos de pedra únicos, os vasos do Hermitage, a coluna de Alexandre, a Catedral de Santo Isaac. Supostamente, tudo isso foi criado na era do cinzel e do martelo. Mas não conseguimos replicar isso com as máquinas CNC modernas. Os mestres do passado possuíam tecnologias para moldar pedra, processar granito como se fosse gesso, criar concreto geopolimérico e, de repente, houve uma ruptura brusca. Passamos a usar tijolos tortos e máquinas a vapor primitivas, que são inferiores em eficiência até mesmo aos mecanismos antigos. Isso foi degradação tecnológica. Em termos de desenvolvimento, retrocedemos centenas de anos. A Guerra de 1812 tornou-se o ponto de virada após o qual a humanidade esqueceu como voar em Vimanas e como obter eletricidade da atmosfera usando cúpulas de templos. Napoleão não levou ouro e peles de Moscou. Ele levou e destruiu plantas, instrumentos e manuscritos. Os comboios de abastecimento com mercadorias saqueadas, que alegadamente desapareciam durante o percurso, na verdade chegavam ao seu destino, mas o seu conteúdo ficava armazenado em instalações especiais e fechadas no Vaticano e em Londres, longe dos olhos dos mortais comuns. Observe as pinturas dos artistas de ruínas daquela época. Hubert Robert, Giovanni Piani, centenas de autores menos conhecidos. A ciência oficial nos diz que essas eram apenas fantasias deles. Uma estranha fascinação romântica por ruínas antigas. Capriccio. Mas observe com atenção. Eles pintavam a partir da observação direta. Eles eram correspondentes de guerra e documentaristas daquela catástrofe. Em suas telas, vemos não mundos inventados, mas a realidade imediatamente após a guerra. Vemos arcos ciclópicos em ruínas, colunatas cheias de lama com árvores crescendo diretamente em seus telhados. E lá embaixo, entre essas ruínas majestosas, pessoas minúsculas se movimentam apressadamente. Pessoas maltrapilhas cozinhando em fogueiras bem no meio dos salões do palácio, pastoreando cabras em fragmentos de estátuas antigas. Essas estruturas não foram construídas por essas pessoas. Tecnicamente, eles não poderiam ter feito isso. Eles simplesmente se instalaram ali como formigas que habitam a casa abandonada de um elefante. Estes somos nós dois.
Somos uma civilização de ocupantes ilegais. Pessoas que tomaram posse dos palácios alheios após a grande limpeza. Passeie pelo centro histórico de São Petersburgo. Aproxime-se das portas da Catedral de Santo Isaac ou do Palácio de Inverno. Observe as maçanetas das portas. Eles estão na altura da sua cabeça ou até mais altos. Observe os degraus da escada. São muito altas e desconfortáveis para uma passada normal. A altura do teto em prédios antigos é de 5 metros. As janelas são tão grandes que uma pessoa sozinha não consegue abri-las. Por quê? Dizem-nos que é pela grandeza, pela pompa do império. Isso é um absurdo. A arquitetura é sempre utilitária e funcional. Esses prédios não foram construídos para nós. Foram projetados para pessoas com 2,5 metros ou 3 metros de altura. Essas eram as casas dos habitantes de Atlanta. Moradores daquela mesma região cujos parâmetros físicos diferiam dos nossos. A Guerra de 1812 não foi apenas uma redefinição de fronteiras. Foi uma guerra de espécies biológicas. Uma guerra de invasores pequenos, porém numerosos, contra uma raça de gigantes pequena, mas altamente desenvolvida. E os gigantes não perderam em combate justo, mas sim como resultado de um ataque traiçoeiro com armas de destruição em massa que varreram suas cidades da face da terra. Lembremos da Coluna de Alexandre. 600 toneladas de granito monolítico. Um fuste perfeitamente polido. Nos contam um conto de fadas infantil sobre como camponeses russos simples, usando sapatos enormes, subsistiam de pão e água com a ajuda de cordas e toras de madeira e ergueram esse gigante com as próprias mãos. Mas qualquer engenheiro moderno que trabalhe com cargas pesadas confirmará que isso é tecnicamente impossível. Sem um sistema hidráulico potente e sem guindastes com capacidade de elevação adequada, um monólito desse tipo não pode ser instalado verticalmente. A coluna possui geometria rotacional perfeita. Para produzir algo assim em granito, são necessários um torno gigantesco e ferramentas de corte mais resistentes que o diamante. Onde fica esse torno? Onde estão as ferramentas? Eles desapareceram porque foram confiscados. As tecnologias daquela época superavam nossas capacidades modernas. Ainda não conseguimos replicar a alvenaria poligonal de Kronstadt, onde enormes blocos de granito são encaixados sem argamassa, de forma tão precisa que a lâmina de uma faca não consegue atravessá-la. Essas são marcas de processamento mecânico, marcas de laser, corte a plasma e fresagem, não o cinzel de uma onda. Nos deram uma versão rudimentar da história para que não fizéssemos perguntas. Vivemos em cenários teatrais. Toda a história do século XIX é costurada com fios brancos para esconder o fato da monstruosa degradação. Nos deram uma locomotiva a vapor fumegante com uma eficiência de 5% e nos disseram que era o auge do progresso. Embora ontem nossos ancestrais pudessem ter usado eletricidade atmosférica e se movido através de portais, caminhamos por ruas cujos nomes foram mudados e vivemos em cidades cujos alicerces lembram senhores completamente diferentes. Completamente diferentes. Completamente diferentes.